Olá pessoal, bem-vindo ou bem-vinda à 24ª parte da série de conceitos de programação. Hoje será a 5ª parte do mini curso de lógica de programação. Vou começar a falar sobre as estruturas de decisão, então vamos começar. Bom pessoal, começando pela estrutura de decisão, que é também conhecida como estrutura condicional. Ela é utilizada para controlar o fluxo de decisões dos programas, possibilitando que caminhos alternativos sejam seguidos de acordo com o resultado de uma ou várias condições. Existem 3 tipos de estruturas de decisão: a if-then, que é a se então, a if-else, que é a se não, e a switch case, que é a escolha caso. Começando pela if-then. Nesta estrutura de decisão, haverá somente um caminho para seguir, pois o comando if é uma estrutura de decisão única, que somente será executada se a condição for verdadeira. Caso seja falsa, não entrará no laço e passará para a próxima instrução. Aqui eu coloquei como seria a estrutura do if-then. Primeiro, eu coloco se, informo uma condição, a palavra então, na outra linha coloco um conjunto de instruções ou uma instrução e o fim se. Como exemplo, eu coloquei que se troco for maior que 0, então escreva troco, R cifrão, vírgula, uma variável troco, 4, 2 e escrevi o fim se. Neste exemplo, só existe um caminho que pode ou não ser executado, pois somente se a condição do troco ser maior que 0 for verdadeira, é que aparecerá a mensagem troco e colocará o valor do troco. Caso contrário, não será executado nada. Ele só vai entrar em um caso excepcional. Se não acontecer este caso, eu posso seguir a programação normalmente. Se caso acontecer antes de seguir essa programação normalmente, eu vou realizar uma instrução, um conjunto de instruções primeiro, respeitando uma regra de negócio que exija uma condição específica que seja realizado, como por exemplo, eu vou comprar numa loja e eu preciso ser cadastrado nesta loja para comprar. Eu nunca comprei nesta loja e na primeira compra sou obrigada a me cadastrar. Então é uma regra de negócio da loja que vai colocar que para eu comprar naquela loja, eu tenho que realizar o cadastro. Ali vai ter todas as instruções. Eu preciso dar um nome, dar um endereço, dar um CPF. E aí, sim, o meu cadastro será realizado. E aí eu vou poder ser cadastrada como uma cliente daquela loja. Então, eu só vou precisar impor o cadastro do cliente se ele não tiver registrado no meu banco de dados. Fora isto, eu posso seguir os comandos normalmente. Se caso ele já for cadastrado, ele não precisa entrar neste laço, ele simplesmente realiza a compra ou realiza a troca. Então é um caso específico que eu preciso só de uma condição ser verdadeira para entrar naquele laço, antes de realizar outras condições que, se caso aquele laço for falso, eu posso seguir a programação normalmente, sem necessariamente eu ter que negar aquela condição. Aqui eu coloquei a representação do diagrama de blocos do comando if-then. Terá o losango da decisão. Se for verdadeira aquela decisão, será realizada uma instrução ou um bloco de instruções. Depois, ele encerrará o programa ou continuará a sua programação normal. Caso for falsa, ele pulará aquele if ou será encerrado o programa, se não tiver nenhum comando depois daquele if, ou ele realizará a programação normalmente e só vai ignorar aquele if. Mas também existe a estrutura if-else. Na estrutura if-else, eu vou ter 2 caminhos distintos para seguir, pois se o comando if for falso, o comando else será executado. Ou seja, terá 2 caminhos distintos que obrigatoriamente deverá seguir um deles, pois a condição é uma expressão lógica que deverá resultar verdadeiro quando entrar no if ou falso quando pular o if e executar o else.
A estrutura do if else é: se coloco uma condição, então coloco as instruções ou a instrução que será realizada. Se não, coloco uma outra instrução ou bloco de instruções que serão realizados e o fim se. Lembrando que essa estrutura está 100% em português, que eu estou colocando o comando como é estruturado no Visualg utilizando o Portugal. Se fosse um Java, por exemplo, a estrutura seria diferente. O exemplo do if else. Eu coloco se troco maior que zero, então escreva troco e dou o valor do troco. Se não, eu vou escrever obrigado e volte sempre. E fim se. Então, neste exemplo, existem dois caminhos distintos a serem seguidos, pois somente se a condição do troco se maior que zero for verdadeira, aparecerá a mensagem troco, caso contrário, aparecerá a mensagem obrigado e volte sempre. Então, aqui eu coloquei um caso para ilustrar qual que seria a diferença. Se tivesse troco, ele entraria no escreva troco, se não, ele teria que entrar no obrigado e volte sempre. Ele não teria opção de não realizar nenhuma das duas condições. Aqui eu coloquei a estrutura do diagrama de blocos. Então, a decisão, que é o losango, se ela for sim, ela vai executar uma instrução, um grupo de instruções, e depois ela vai encerrar o programa, continuar os outros comandos. Se ela for não, ela vai executar outra instrução ou outro grupo de instruções, e aí sim vai continuar ou encerrar o programa. Então, terá uma estrutura chamada if-else aninhada, que haverá os dois caminhos distintos para seguir, pois se o comando if for falso, o comando else será executado. Esta é a definição do if-else. Mas, dentro do caminho else, eu poderei ter dois outros caminhos distintos, que haverá outra condição if-else, no qual terá dois ou mais caminhos dentro do else, porque eu posso encadear vários if-elses, um dentro do outro. Aqui eu coloquei a estrutura do if-else aninhado. Se condição, então eu coloco uma instrução, um grupo de instruções. Se não, eu vou colocar outro se condição, então uma instrução, um grupo de instruções. Se não, eu poderia colocar um outro se senão dentro deste senão, ou uma instrução, um grupo de instruções, e aí sim eu vou encerrar este se senão interno com o fim se e depois o externo, fim se. Uma observação: quando eu tenho uma estrutura dentro da outra, eu tenho que fechar primeiro de dentro para fora. Eu coloquei o se dentro do senão mais espaçado, até a própria instrução, quando eu for colocando a palavra instrução, eu vou colocando espaçado. Isso se chama indentação. É você colocar espaços que identifique ali que está mais interno, realizando alguma coisa, que está mais externo numa continuação, como por exemplo, o se da primeira linha com o senão da terceira linha e o fim se da nona linha estão todas num cantinho grudado, que significa que elas são um comando. O se da quarta linha com o senão da sexta linha com o fim se da oitava linha também está espaçado, identificando que ele está dentro de um senão, para não confundir este fim se com encerramento e esquecer o outro fim se e ele não fechar o bloco. Eu coloco este espaço. E a instrução da linha 5 com a instrução da linha 7 tem um espacinho a mais do que o se e o senão da linha 4 e da linha 6, pois eu estou identificando que estas instruções estão dentro deste comando diferente do se da primeira linha, um comando dentro do outro comando. Como ficaria confuso, deve-se indentar. É uma boa prática, o código fica limpo, fica visível mesmo com
várias instruções, vários comandos, um dentro do outro. Eu tenho como identificar onde ele começa, onde ele termina, a que comando ele pertence, se ele está sozinho, se é um comando dentro do outro. Numa manutenção eu tenho como saber, por exemplo, que o C que está no senão é que está dando problema, então eu sei identificar onde está este C dentro do senão. Fica visualmente claro onde que estão colocados os comandos. Eu coloquei um exemplo. Se troco menor que 0, então acusaria que o cliente pagou menos do que o valor da compra. Então eu coloquei uma variável débito, sendo atribuído o resultado do troco vezes menos 1, que é o que vai significar. Por exemplo, eu vendi uma mercadoria que precisa ser pago R$100. A pessoa me deu R$90. Na hora que eu fizer o total menos o que foi recebido, ele daria um valor menos 10. Este menos 10 estaria dentro de uma variável chamada troco, que é o que ficou faltando. Esse menos me indica que o cliente me pagou R$10 a menos no valor da mercadoria. Eu não posso colocar para o caixa, ou seu caso, está faltando menos 10. Eu tenho que fazer alguma coisa para aquele menos 10 se tornar positivo, então eu multiplico por menos 1 e aí eu coloco esse valor na forma positiva, indicando que é o valor daquela compra. Coloco dentro desta variável débito para eu identificar do que eu estou falando, sendo atribuído o troco, que seria aquela variável do total menos o valor recebido, identificando ali que poderia ou não haver um troco. Se o cliente deu a menos, o troco vai dar negativo. Se o cliente deu certinho, o troco vai dar exatamente igual a 0. E se gerar um troco, o troco vai dar maior que 0. Eu faço esta modificação para mostrar este valor positivo e aí eu escrevo para o caixa: dinheiro insuficiente, falta. Coloco essa variável débito informando o valor com no mínimo 4 valores, tendo 2 casas decimais, e aí eu consigo informar quanto que está faltando. Senão, eu teria outra possibilidade. Como eu falei, o troco poderia dar menor que 0, daria o débito, maior que 0, daria o troco, ou igual a 0, que não daria nada, encerraria a compra. Então, eu já fiz a possibilidade de um débito ali que o cliente pagou a menos do valor total da compra. Agora eu vou fazer primeiro o teste para ver se o cliente pagou a mais e eu tenho que realizar algum troco para ele. Então, eu coloco se troco maior que 0. Então, escreva troco e vou informar quanto que eu tenho que dar de troco. Se não, eu vou escrever obrigado e volte sempre. Encerrar este comando se senão com fim C e depois o primeiro comando com o fim C. Basicamente, neste exemplo, é verificado primeiro se o troco é menor que 0, ou seja, se o dinheiro recebido foi menor que o valor total, no qual aparecerá a mensagem dinheiro insuficiente, falta, e vai ser colocado o valor que está faltando. Caso contrário, irá verificar se existe o troco. Se existir, aparecerá a mensagem troco, se não, aparecerá a mensagem obrigado e volte sempre. Bom, pessoal, aqui com o Visual aberto eu vou colocar este exemplo. Vou colocar como venda, um nome. Vou colocar uma variável recebido, valor, mercadoria, valor recebido, troco e débito. Todos eles são do tipo real. Primeiro eu vou colocar valor da mercadoria. Vou colocar direto para que o usuário entre com este valor. Vou copiar e colar. Aí eu coloco o valor recebido.
Aqui eu poderia colocar como troco, recebe o valor recebido menos o valor da mercadoria. Se troco for menor que 0, então eu já coloco senão eu vim C para não me perder. Débito vai receber o troco multiplicado por menos 1. Aí eu vou escrever dinheiro insuficiente, falta. Então eu coloco débito 2.4, 2.2 aqui dentro do senão, colocar C. Troco maior que 0 é a segunda possibilidade que pode ter um troco. Então, já vou colocar o senão para não me perder. Eu fim C. Aí eu coloco escreva N. Troco. Cifrão. Um troco 2.4, 2.2. Escreva L. Obrigado e volte sempre. F8. Valor da mercadoria. Liberou para escrever, vou colocar 120. Enter. Escreva valor recebido. Descreva o valor recebido. Eu vou colocar que a pessoa me pagou R$100. Enter. Ele vai fazer o cálculo. Ele colocou o valor recebido, que era o 100, menos o valor da mercadoria, que era o 120, com menos 20. Ele vai entrar se troco menor que 0. Ele identificou. Ele multiplicou este valor por menos 1, então ele deixou 20 positivo, colocou na variável débito, e aí ele escreveu dinheiro suficiente e encerrou o programa. Agora eu vou colocar aqui o valor da mercadoria foi 120, o valor recebido foi 150, Enter, ele foi para o troco, ficou aqui 120, 150, aperto F8, ele já deu que o troco tem que ser R$30, ele pulou este primeiro C, entrou no senão, verificou o primeiro C, aí ele viu que é verdadeiro e encerrou o programa. Aí ele não alterou a variável troco, porque é isto mesmo, eu tenho que dar o troco para o cliente. Ele já escreveu o troco R$30. Agora eu vou colocar um caso de 120. Eu vou colocar que eu recebi 120. Aí ele fez o cálculo, viu que não deu nada de troco, passou pelo C, entrou no senão, vai verificar o primeiro C. Aí ele viu, opa, não é. Ele já entrou no senão, e como eu não dei nenhuma opção, não é menor que 0, não é maior que 0, automaticamente se deduz que ele é igual a 0. Não preciso colocar outra aqui, C, troco igual a 0, não tem necessidade. Aperto o F8, ele escreveu obrigado e volte sempre e encerrou o programa. Então, é assim que funcionam os comandos alinhados, também conhecidos como encadeados. Agora, vamos continuar. Aqui está o diagrama da estrutura if else. Então, ele tem a opção sim, ele executa uma instrução, um grupo de instruções e finaliza. Se ele for para a opção não, ele vai entrar numa decisão. Se nesta outra decisão eu for para o sim, ele vai executar um grupo de instruções ou uma instrução. Se ele for para o não desta outra decisão, aí ele vai executar este outro grupo de instruções ou instrução.
igual eu mostrei no comando. Se o troco for menor que 0, ele vai colocar que tem dinheiro suficiente, a pessoa me deve tanto. Se não, ele vai verificar se existe o troco, ele vai me informar quanto que eu tenho que dar de troco para o cliente. Se não, ele vai me dar aquela instrução de obrigado e volte sempre e encerrar o programa. Agora eu vou falar sobre a estrutura de decisão switch case. Nesta estrutura de decisão, haverá vários caminhos distintos para seguir, pois terá várias seleções com muitas alternativas. Este comando terá 2 caminhos distintos que obrigatoriamente servem para testar uma variável em relação a diversos valores pré-estabelecidos. Nesta estrutura, pode-se testar somente os tipos char e inteiro, exceto o long int. Então, todos os tipos inteiros, exceto o long int, eu posso utilizar o switch case. A estrutura do switch case, que é o escolha caso, eu vou colocar o escolha, informar uma variável, coloco caso, valor 1. Eu coloco uma instrução, um conjunto de instruções, e eu coloco o pare. Caso valor 2, coloco outro bloco de instrução, outra instrução e o pare. Caso valor n, pode ter n opções. Coloco um bloco de instrução, uma instrução e o pare. Por último, se não for nenhuma das opções que eu dei, eu coloco um caso padrão, que nas linguagens de programação é conhecido como default, e aí eu coloco uma instrução, um bloco de instrução. Eu não preciso pôr o pare porque ele é a última instrução e não vai ficar percorrendo o laço. E aí eu coloco o fim escolha. Coloquei um exemplo. Escolha mês. Caso 1, janeiro, pare. Caso 2, fevereiro, pare. Caso 12, dezembro, pare. Caso outro valor, eu escrevo o mês inexistente. Em escolha. Eu poderia utilizar o if else aninhado. Tanto um quanto o outro podem ser utilizados, como o caso aqui do exemplo do mês. Eu poderia colocar, se for colocado a opção 1, o mês é janeiro, se for a opção 2, o mês é fevereiro, mas ficaria muito grande. O ideal, quando tem mais de 3 opções, que seriam 3 if else, que eu teria que utilizar um dentro do outro, o ideal é usar o switch case, usar o if else até 2, aninhados igual eu fiz do exemplo do troco. Colocar o switch case, mas se for uma regra da empresa mesmo, se for melhor, uma opção mesmo. Switch case eu utilizo mais quando eu tenho 4 ou mais opções. If else aninhado eu utilizo quando eu tenho até 3 opções de caminhos a seguir. Neste exemplo, é verificado qual o número do mês informado. Se o número informado for de 1 a 12, aparecerá o mês correspondente e, através do comando para, irá parar de verificar as outras opções. Caso contrário, irá verificar todas as opções e aparecer o número do mês em diante. Se informar um número maior ou menor que 12, aparecerá a mensagem número inválido. Então, o para é muito importante de se usar. Se eu colocasse, por exemplo, número 10, ele apareceria outubro, novembro, dezembro, mês inválido. Ele apareceria as 4 opções, porque ele continua percorrendo o laço e colocando a mensagem na tela. Por isso que eu uso o comando para, que nas linguagens é o break, e vou restringir a chegar naquele valor. Deu o 10, o outubro verdadeiro, é só isto que eu quero. Não quero o novembro, dezembro, o mês inválido. Então, ele para esta verificação. Ele te informa aquilo que te interessa e pula para o próximo comando, encerra o programa. Aqui eu coloquei o diagrama de blocos de como seria o switch case. Eu teria a decisão 1, e se fosse assim, ela executaria o bloco de instrução ou as instruções e, utilizando o break, ele encerraria o comando. Se fosse não, ele iria para a decisão 2, que é verificar se é o sim. Se for o sim, ele executa outro bloco de instruções. Se for não, ele vai para a decisão N. Se for sim na decisão N, ele executa outro bloco de instruções. Se for não, de todas as alternativas que eu dei, ele vai para a decisão padrão, que é a default. E aí, se for a decisão padrão, ele dá uma mensagem ali que não foi encontrado nenhuma daquelas opções. E aí, ele encerra o laço. Do mesmo jeito que acontece com o if else, que eu tenho que seguir um caminho ou outro,
o switch case também. Se eu coloquei, por exemplo, que eu tenho que informar o número do mês, eu sou obrigada a informar naquele campo, naquela parte, o número do mês. Então, eu tenho que entrar naquele laço e eu vou, independente do número que eu informar, ter uma resposta, ou do mês inválido, ou do mês escolhido, independente se eu colocar mês menos 10, ele vai dar mês inválido, mês 24, vai dar inválido, mas ele tem que entrar no laço, eu não tenho a opção de pular este laço como o if, por isso que ele existe a decisão padrão, que é justamente se eu não coloquei nenhuma alternativa que seria válida naquele comando, ele vai me alertar que eu estou colocando um número errado, uma informação errada. E aqui eu estou mostrando um resumo de todas as 4 estruturas de decisão vistas, que é se, então, a if then, na figura 1, como foi visto, a decisão, quando dá sim, ele tem comandos que serão realizados, já quando der não, ele não realiza nada, nenhuma instrução, nenhum comando. O se não, o if else, figura 2, tenho 2 alternativas. A verdadeira tem o bloco de instrução ou a instrução que será realizada, e quando der falso, tem um outro bloco de instrução ou instrução que será realizado. Se não alinhado, é o if else alinhado, ou encadeado, é uma extensão, entre aspas, do se não, que quando der sim, eu vou ter um bloco de instruções ou uma instrução que eu vou realizar. Quando der não, eu vou ter uma outra decisão, que quando der sim, tem outro bloco de instruções nessa segunda decisão ou outra instrução, e quando der não, vai ter um outro bloco de instrução ou outra instrução que vai ser realizado. Então, eu tenho 3 caminhos para seguir. E o escolha caso, que é o switch case. Os switch case podem ter 2 caminhos, 3 caminhos, normalmente 4 caminhos ou mais. Para não ter um if else encadeado muito grande, é bom se usar o switch case, mas vai depender do caso. Ele também é uma opção de estrutura de decisão. Tem várias decisões, conforme ela for dando sim, ela tem o seu bloco de instrução ou a sua instrução. Quando for dando não, ele vai passando para o próximo bloco. Lembrando que, para que ela não percorra todo o fluxo, eu coloco o comando para, pois quando ele estiver na escolha que der verdadeiro, ele vai me mostrar só aquela escolha e sair do bloco. Se eu não coloco o comando para, ele vai colocar a partir daquela escolha todas as decisões abaixo dela. Tem a decisão padrão, que é quando todas as escolhas derem falsa, uma última alternativa é a decisão padrão. A única estrutura que eu tenho a opção de não utilizar dentro de um bloco de comandos, dentro de um procedimento, uma função, é o se então, que é o if then. Todas as outras, se eu tiver um procedimento, se eu tiver uma função, tiver um comando se não, ou se não encadeado, ou escolha caso, obrigatoriamente eu tenho que ter uma alternativa dentro destas estruturas, pois sempre vai ter um valor verdadeiro ou um valor falso. Bom, pessoal, este foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo eu vou falar sobre as estruturas repetitivas. Então, não deixe de assistir. Se você perdeu os primeiros vídeos da série, não deixe de conferir. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigada por assistir este vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!